Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início, então, ainda dentro da análise sintática, ok? Que é o plano da língua que a gente vem estudando agora nesse início. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre orações subordinadas substantivas. Antes da gente classificar orações, a gente precisa entender que tipo de período que a gente está trabalhando. Quando a gente trabalha com orações subordinadas, a palavra subordinada ela já mostra que a gente está o quê? Subordinado a alguém, a alguma outra coisa. Então, se eu tenho subordinação, eu tenho mais de um período. Eu não tenho um período simples. Eu tenho um período que traz a oração principal e vou ter um período que traz o quê? A oração subordinada. Então, o período é composto. Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos trabalhar com o período composto por subordinação. E essa subordinação será as orações substantivas, ok? Então, lembrando, para a gente ter período composto, precisamos ter dois verbos ou duas locuções verbais. E através dessa união desses dois verbos, a gente faz a relação dessas orações, ok? Então, o que é uma oração subordinada substantiva? Por que ela leva esse nome? O que é um substantivo? Substantivo não é aquela classe que dá nome aos seres, às coisas, às pessoas. Então, a importância da gente entender a morfologia, a formação da palavra lá atrás é que ajuda a gente a quê? A classificar também sintaticamente. Então, as orações substantivas, elas também dão nomes. Dão nomes a quê? A um complemento da oração principal. Então, dependendo do complemento da oração principal, do que faltar na oração principal, a oração subordinada, ela desempenha esse papel, ok? Então, são orações que elas são dependentes sintaticamente. O que é sintaticamente? Elas dependem em relação. Ela pode ter sentido, ela pode ter uma independência semântica, mas ela não vai ter uma dependência sintática. Então, ela é dependente do quê? Da oração principal, ok? Qual é a função que essas orações podem ter? Nós temos aqui os tipos de orações subordinadas substantivas. A gente tem as objetivas diretas, que é a função de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, de complemento nominal, de aposto e de sujeito. Então, nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Lembrando, cada função dessa aqui será em relação à oração principal. Então, a oração principal ela vai dizer muito pra gente, ela ajuda a gente a classificar a oração subordinada. A oração subordinada substantiva objetiva direta. Quando a gente fala de objetiva direta, eu já estou trabalhando com o objeto direto. O objeto direto ele é um complemento de quê? Do verbo. E ele tem que ser um verbo transitivo direto. Então, nesse exemplo aqui, nesse período composto, eu quero que você venha. Quantos verbos eu tenho? O verbo querer e eu tenho aqui o verbo vir, que no caso, venha. Então, eu consigo perceber que a minha oração principal está na parte eu quero. Só que quando eu faço essa pergunta, eu quero, você vai se perguntar o quê? Então, o verbo é transitivo direto. Eu tenho uma oração principal e o que eu quero? Que você venha. As orações subordinadas substantivas, na maioria das vezes, elas são introduzidas pela conjunção integrante. Essa conjunção integrante pode ser o que ou o se. Na maioria das vezes, a gente confunde também com o pronome relativo. Só que lembrando, o pronome relativo ele resgata o termo anterior. A conjunção integrante ela vai trazer, ela vai puxar uma oração com uma dessas funções, das 6 orações subordinadas substantivas. Então, nesse caso aqui, eu tenho o verbo transitivo querer, quem quer, quer algo. Então, a gente já classifica a outra oração como oração substantiva objetiva direta, ok? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, eu tenho que analisar a oração principal para entender que subordinação a minha oração tem, ok? Então, se eu tenho verbo transitivo direto, automaticamente a oração será substantiva objetiva direta. A oração subordinada substantiva objetiva indireta. Qual é a diferença? Praticamente nenhuma. A gente só tem a presença da preposição, porque para ser um complemento verbal, um objeto indireto, o meu verbo ele vai precisar o quê? Exigir essa preposição. Então, quando eu digo que eu necessito, você vai se perguntar, quem necessita, necessita de quê? De que você venha.
Se vocês perceberem, eu estou utilizando quase os mesmos exemplos para vocês poderem diferenciar melhor. Então eu tenho aqui a preposição de, logo depois eu tenho a conjunção integrante, mas eu tenho tudo isso aqui com uma função de objeto indireto. Ok? Porque o meu verbo é um verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de algo. A oração que complementa é o objeto indireto. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Cuidado para não confundir essa oração com a objetiva indireta, porque também vamos ter a preposição. Qual é a diferença? Quando eu olho a oração principal, eu tenho o meu verbo. O meu verbo é ter. Tenho necessidade. Quem tem, tem algo. Esse algo está dentro da oração principal, que é necessidade. Aí você vai se perguntar, necessidade de quê? Então a preposição de, ela complementa necessidade. E não um verbo, porque o verbo está aqui. Necessidade é um substantivo, que está regendo a preposição de. Então a minha oração ela é completiva nominal. Qual o nome que ela está completando? Necessidade. Porque quem tem necessidade de alguma coisa. Não façam a comparação direta. Quem tem, tem algo de alguma coisa, para dizer que é objeto indireto. Não. Quem tem, tem necessidade. A necessidade é que é de alguma coisa. Ok? Oração subordinada substantiva predicativa. Qual é o papel do predicativo? Geralmente a gente conhece o predicativo do sujeito. O predicado é uma qualidade. Essa oração ela vai aparecer na maioria das vezes também com o verbo de ligação, trazendo um predicativo para o sujeito. Quando eu digo a verdade é, eu tenho o sujeito a verdade, o é o verbo de ligação. Que você não veio é a verdade. Então eu tenho o verbo de ligação próximo da oração subordinada e a presença do sujeito. É super importante, não confundam a subjetiva com a predicativa. Na oração subordinada substantiva predicativa, o sujeito está na oração principal. A verdade é. E a oração subordinada, que você não veio. Vamos ver a subjetiva para poder tirar a dúvida. Na subjetiva, essa oração subordinada, ela faz o papel de sujeito. Se eu pegar e inverter o verbo de ligação, colocar ele lá no início, por exemplo, e trazer importante, que é um adjetivo, cadê o substantivo? O sujeito não tem que ter base substantiva? Se eu digo que é importante, você vai me dizer o que é importante? Faltou a base substantiva. Então, que você venha é importante. Se vocês perceberem, o verbo de ligação aqui está distante da oração subordinada. Quando eu volto aqui na predicativa, o verbo de ligação ele está próximo da oração subordinada. Ok? Pessoal, agora por último, para a gente finalizar, a oração subordinada substantiva apositiva. O que é apositiva? Vem de aposto. O que o aposto faz? O aposto ele é um termo que ele vem para acrescentar uma informação dentro da oração. Ou ele explica, às vezes a gente tem um aposto resumitivo, a gente tem um aposto enumerativo e por aí vai. No caso das orações aqui, a gente pode também sempre perceber que ela traz os dois pontos. Às vezes a oração pode estar também entre vírgulas, nem sempre os dois pontos. Mas na presença dos dois pontos a gente já consegue até um bizu de saber que a oração é apositiva. Então por que é um aposto? Vamos olhar aqui a oração principal. Eu disse o importante. Essa oração principal ela está completa. Eu, sujeito, disse, verbo transitivo, disse o quê? O importante. Dois pontos. Mas eu quero explicar o que é o importante que eu disse. Então eu boto os dois pontos e digo o que é importante. Que você viesse. Então eu disse o importante. Que você viesse. Então o que você viesse foi o importante que eu disse. Então uma oração subordinada substantiva apositiva. Ok? Pessoal, a gente encerra por aqui. Vocês podem fazer o treinamento lá pela atividade do livro e qualquer dúvida entrar em contato. Ok? Boa tarde.